Boa, pessoal. Você não precisa investir em Bitcoin, basta poupar. Um dos principais erros, assim, da galerinha que está começando no Bitcoin ou do pessoal que já tem um tempo no Bitcoin é confundir Bitcoin com investimento. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal e também já falei no Instagram sobre isso, de que Bitcoin não é investimento e sim dinheiro. É muito importante você diferenciar essas duas coisas, porque a partir do momento que você enxerga Bitcoin como dinheiro e não como investimento, a sua relação com o Bitcoin ela muda. Porque assim, se a gente for pegar na ponta do lápis o que é ser um poupador, é uma pessoa que gasta menos do que ganha, né? Menos do dinheiro que ganha, e guarda esse dinheiro. Você ser um poupador é simplesmente você guardar dinheiro. E isso foi uma das coisas que o sistema fiduciário, né, o dinheiro fiduciário roubou da gente. O cidadão médio normal, ele não pode simplesmente guardar dinheiro, porque se ele simplesmente guarda dinheiro, deixa o dinheiro parado, ele perde valor ao longo do tempo. Ele não ganha poder de compra. Aquele dinheiro perde poder de compra e, por ser um poupador, ele vai estar fadado ao fracasso. Vê ali as suas finanças indo a zero, seu poder de compra indo a zero. Então isso automaticamente empurra todos os cidadãos a virarem investidores para os investimentos. Depois que você entende o que é o Bitcoin, depois que você entende Bitcoin como dinheiro, você volta a assumir essa postura de poupador. Você simplesmente compra Bitcoin e guarda ele para o longo prazo. Você pega o seu tempo, o seu trabalho, o seu esforço e poupa em um dinheiro forte. O que faz o Bitcoin ser um dinheiro forte, né? O que faz um dinheiro ser forte? Bom, acho que uma das principais características do que faz um dinheiro ser forte é ele ser difícil de produzir. E isso todo mundo já sabe que o Bitcoin tem. O Bitcoin é difícil de produzir, ele é escasso, ele também é extremamente transportável e divisível. Ele tem todas as características de um bom dinheiro. Então isso quer dizer que quem escolhe o Bitcoin como dinheiro, quem escolhe poupar em Bitcoin, ganha poder de compra ao longo do tempo, no longo prazo, ok? E eu não quero nenhum chato vindo aqui falar, mas quem escolheu o Bitcoin para poupar perdeu 50% do seu poder de compra, do seu valor. Cara, o Bitcoin tem essa volatilidade toda porque ele está passando por processos de adoção, ele está passando pelo processo de monetização agora. A gente está numa curva de adoção muito cedo ainda, então é claro que vai ter muita volatilidade, vai ter especulação por parte do mercado, porque o mercado ainda está inseguro com esse ativo novo que é o Bitcoin, né? Então não tem como cobrar uma baixa volatilidade do Bitcoin como se fosse um ouro, por exemplo. Não, o ouro já está aqui há 5 mil anos, o Bitcoin não tem nem 20 anos ainda. Então é um ativo extremamente novo e é por isso que ele é tão volátil. Mas por que o Bitcoin é um bom dinheiro? O que me garante, né, que o Bitcoin é um bom dinheiro? Bom, como vocês sabem, Bitcoin tem algumas características que são imutáveis, não tem como mudar. E justamente por a gente não conhecer o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, justamente por não ter um poder centralizado, é o que me dá essa segurança de que o Bitcoin não vai mudar. Porque se o Bitcoin tivesse um CEO, tivesse uma empresa por trás, eu não teria garantia nenhuma de que o Bitcoin não vai mudar. Não teria garantia nenhuma que o protocolo vai continuar igual daqui 10, 20, 30 anos. Eu não compraria Bitcoin. O que me garante que o Bitcoin não vai perder os seus fundamentos é a descentralização, é a imutabilidade das suas propriedades iniciais, né? De tudo aquilo que faz o Bitcoin ser o Bitcoin. Então, a partir do momento que eu reconheci isso, que o Bitcoin é, por exemplo, análogo a um ouro, por exemplo, porque o ouro ele tem essas características que também são difíceis de mudar, né? Os humanos não conseguem mudar, por mais que eles tentem acelerar a mineração do ouro, eles não conseguem. E é por isso que o ouro se tornou uma boa reserva de valor, porque é hard money, né? É um dinheiro forte que não está nem aí para os interesses ou sentimentos dos seres humanos. Ele é difícil de ser criado e não tem o que a gente fazer sobre isso. E o Bitcoin é basicamente da mesma maneira, só que pior, tá ligado? Ele é mais forte e é pior que o ouro. E depois que eu entendi que Bitcoin não era investimento, mas sim dinheiro, né? Eu passei a literalmente tratar Bitcoin como dinheiro, cara. Eu não fiquei preocupado, tipo, como é que eu vou diversificar meus investimentos? Qual é a aproximação que vai subir demais? Não. Minha única preocupação hoje em dia é como que eu consigo acumular mais Bitcoin
E como que eu vou conseguir guardar com segurança esses bitcoins? Porque essa é outra preocupação que você deve ter também, né? Não apenas de comprar bitcoin, mas como que eu vou guardar para o longo prazo esse bitcoin todo? E é uma paz, cara. É uma paz porque você consegue voltar a ser poupador, como eu disse. Tudo que você precisa fazer é vender os seus reais e comprar bitcoin. Trocar de sistema monetário. Por quê? Porque o real, ele consegue ser impresso do absoluto nada, cara. Eles estão imprimindo o real agora mesmo. Ano após ano, a base monetária aumenta e a inflação piora. Nosso poder de compra vai pro lixo. No Bitcoin não tem como fazer isso. Por mais que o preço esteja caindo ou subindo, cara, bota na sua cabeça que só existem aproximadamente 21 milhões de Bitcoins. Só vão existir aproximadamente 21 milhões de Bitcoins. Não tem como mudar isso. Então, independente se o preço cair para, sei lá, 10, 5 mil dólares, você tem que botar na sua cabeça que as características fundamentais do Bitcoin não mudaram. O Bitcoin continua sendo a melhor forma de dinheiro que a humanidade já encontrou na história. Você consegue entender isso? A escassez absoluta, a escassez perfeita. Então, quando você entende que Bitcoin é simplesmente dinheiro e que Bitcoin não tem preço, porque em Fiat ele vai subir infinitamente, né? Porque se eles conseguem imprimir Fiat infinitamente, o Bitcoin vai simplesmente absorver tudo isso. Quando você entende que Bitcoin não tem preço, você foca em só acumular mais Bitcoin, porque um Bitcoin sempre vai ser um Bitcoin. Ou você acha que, sei lá, vamos supor aí que em algum determinado país ou momento o Bitcoin seja adotado como unidade de conta. Não vai ter como você falar um Bitcoin vale 300 mil reais. Não, vai ser tipo um carro vale 0,001 Bitcoin. Os bens e serviços vão ser cotados em Bitcoin, entende? Então, Bitcoin não tem preço, porque um Bitcoin sempre vai ser um Bitcoin, um Satoshi sempre vai ser um Satoshi. Você tem que começar a mensurar Bitcoin em bens e serviços, assim como você faz com o real, com o dinheiro fiduciário. E uma outra mudança também que aconteceu comigo depois que eu comecei a enxergar Bitcoin como dinheiro, é que a única coisa que eu faço assim para descobrir se eu tô melhor que ontem no Bitcoin é a minha quantidade de sats. Se a minha quantidade de sats estiver menor que a que eu tinha ano passado, significa que eu estou pior do que eu estava. Se a minha quantidade de sats estiver maior, significa que eu consegui evoluir de uma maneira. E é simplesmente isso que eu foco. Eu utilizo do preço do Bitcoin, vamos supor, Bitcoin caiu 50%, eu utilizo desse fato, dessa volatilidade toda, para conseguir pegar o meu dinheiro fraco, que é o dinheiro fiduciário, e comprar quantidades maiores de Bitcoin, de satoshis. Eu não utilizo isso para mensurar a minha riqueza ou coisa do tipo. Não, para mim é uma oportunidade. Se o Bitcoin caiu 70%, 80%, isso significa que eu vou precisar de uma quantidade menor do meu dinheiro fraco fiduciário para comprar a mesma quantidade de Bitcoin que eu comprava há tempos atrás, coisas do tipo, entende? E você tem que utilizar disso agora, porque por enquanto a gente ainda está conseguindo comprar, né? Porque, né, como eu já disse, como a oferta é limitada, fixa em 21 milhões, é claro que não vai ter oferta o tempo todo, né? Vai ter uma hora que, sei lá, as corretoras vão falar que tem Bitcoin, coisa do tipo, e na verdade elas não vão ter. E quem sabe se elas têm mesmo, né? Falam que elas fazem aí o Proof of Reserve, mas enfim, ninguém sabe realmente, e é por isso que não é bom você confiar em corretoras. Mas, cara, só existem 21 milhões de Bitcoins para uma quantidade cada vez maior de seres humanos. E no momento que a grande parte da humanidade assim percebeu o que é o Bitcoin, eu acho muito difícil, mas vamos supor aí que eles percebam, já vai ser tarde demais. E eles vão precisar de uma quantidade absurda de Fiat para comprar a quantidadezinha que você tem, que você acumulou antes de todo mundo, com o seu salário aí, enfim, de pouco a pouco, do jeito que você está fazendo agora, entende? A oportunidade que a gente está tendo de acumular agora, as pessoas vão olhar para trás assim e vão falar, nossa, tipo nossos filhos, sabe? Eu vejo muito assim, se eu tiver filhos um dia, eles olhando para trás e falando assim, nossa pai, você conseguia comprar Bitcoin? E eu vou falar, filho, eu conseguia comprar Bitcoin.
Agora a gente não consegue mais comprar Bitcoin, a gente tem que trabalhar para ter Bitcoin. A gente precisa, ao invés de vender dinheiro fiduciário, a gente agora precisa vender tempo de vida e bens e serviços para ter alguma quantidade de Bitcoin, né? E enfim, cara, essas foram as mudanças assim de mentalidade que eu tive, né? Depois que eu passei a enxergar Bitcoin como dinheiro e não como investimento. Até hoje eu enxergo dessa maneira, tá? Para mim Bitcoin é dinheiro. E a única métrica, como eu te disse, que você precisa adotar na sua vida é a quantidade de sats. O único foco que você precisa ter é ter mais satoshis do que ontem. Se você tiver mais satoshis do que ontem, cara, você tá de parabéns. O preço do Bitcoin é uma coisa que a gente está descobrindo em tempo real e que, sinceramente, como eu disse, Bitcoin não tem topo, porque Fiat simplesmente não tem fundo, né? Eles podem imprimir infinitamente e o Bitcoin vai absorver infinitamente. Bom, essas foram as reflexões que eu queria passar aí, rapaziada. Muito obrigado por me assistir até aqui. Deixa nos comentários aí se você tiver alguma ideia para vídeo ou o que você achou desse vídeo aqui, se você concorda com as coisas que eu disse, se você pensa parecido. E te vejo no próximo vídeo aí, se Deus quiser. Se cuida, tamo junto. Falou!